Minutos, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso penúltimo dia de encontro relacionado ao curso Campos de Experiência da Educação Infantil no Cotidiano Escolar. Hoje nós desenvolveremos o tema mais profundamente, né, o campo de experiência especial hoje, que é esta fala, pensamento e imaginação, certo? Mas antes disso, vamos dar uma passadinha de modo geral, para a gente amadurecer mais os princípios da educação infantil. Eu vou pedir assim hoje, a gente tem pouquinha gente, para não ficar eu falando, que tal todo mundo assim ligar a câmera rapidinho, dar uma boa noite, né? Para a gente sentir assim um pouquinho a chegada de vocês, que tal? Boa noite. Cadê vocês Boa todos? noite. Me ajudem. Isso, Boa interajam um noite. pouquinho para não me sentir dando aula só. Boa noite, boa noite. Aí tá ficando Boa na noite. câmera. A tela. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Ô, gente, deixa assim. Fica tão legal dar aula assim, né? É porque às vezes a conexão não ajuda, né? Então vamos lá. Agora eu tô me sentindo mais acolhida com vocês, tá bom? Então, hoje a gente vai pensar um pouquinho, né? Pensando de modo geral na educação infantil, a gente vai pensar um pouquinho sobre as aprendizagens da infância em relação aos eixos estruturantes. Então, quando a gente pensa em eixos estruturantes, né? Eixos que sustentam uma estrutura. Então, quando a gente pensa nesses eixos em relação à educação infantil, especificamente, o que é que a gente pensa? Quais são os eixos estruturantes da educação infantil? Sua opinião, Verônica, na sua opinião, Isabel, na sua opinião, Geilda, Lucélia, Benilda. Vamos escrever aqui no chat rapidinho. Quem faltou? Deixa eu ver. Ó, Flá, Isabel, eu disse. Tamires, Verônica, Maria Odete, Lucélia. Vamos escrever no chat quais são os eixos estruturantes da educação infantil. Eixos que suportam, que dão tranquilidade, né? Que dão segurança para que a criança aprenda. Quais são dois elementos que não podem faltar, né? Que são considerados os eixos estruturantes da educação infantil, das aprendizagens da educação infantil. Então, aqui no chat, tá bom? Eu vou estar abrindo aqui o chat para ver já a participação de vocês. Por enquanto não temos nenhuma, mas vocês vão participar, né? Ou não? Ou a gente segue? A gente segue? Boa noite, Alessandra. Ó, Pro Lucélia trouxe compreensão, paciência, respeito, amor. Flávia trouxe conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer. Mais alguém vai participar? Eu vou passando para a gente aqui, a Alessandra participando. Quem foi? Maria Odete, não foi? Viver de forma criativa, Isabel, né? E Maria Odete, interações e brincadeiras. Vamos lá. Quem for mandando, a gente vai lendo depois, tá bom?
Então, são considerados os eixos estruturantes da educação infantil as interações e as brincadeiras. Palmas para Maria Odete. Nenhuma resposta está errada. A dela apenas se aproximou, né, do que a BNCC traz como organização curricular na educação infantil. Então, a organização curricular da educação infantil está juntamente às interações e às brincadeiras aos direitos de aprendizagem, que quem foi que trouxe? A Flávia, né? Que são conviver, explorar, expressar, conhecer-se, participar e brincar. São 5 direitos de aprendizagem, né? Os 6 direitos de aprendizagem da educação infantil, que a gente já vem falando esses dias todos. Mas hoje a gente vem falando numa estrutura, né, mais aprofundada, voltando para os eixos estruturantes, que é a interação das crianças, né, elas inteiradas com as pessoas que estão no processo, que fazem parte do processo de ensino-aprendizagem, com os equipamentos que usa hoje, e as brincadeiras que precisam permear esse processo de ensino-aprendizagem. Então, tem que ter interação e brincadeira, né? Em seguida, a gente entende que a organização curricular, ela está dentro dos princípios, né? Os eixos são os eixos estruturantes, né? A interação e a brincadeira, certo? São eixos estruturantes. Os direitos de aprendizagem, eles são, na verdade, a sustentação, o princípio de todo o processo de ensino-aprendizagem para as crianças. Para as crianças bebezinhas, para as crianças bem pequenas e para as crianças pequenas, certo? Então, todos os dias da semana a gente vai ver, para não me esquecer, quais são os direitos que precisam ser privilegiados no nosso planejamento, tá bom? Dentro de uma perspectiva da educação infantil. E os eixos, os direitos e os campos, né? Observem como a gente vinha fazendo um trabalho oposto. Quando a gente fala em BNCC, para a educação infantil, a primeira ideia que vem à nossa mente é dos campos de experiência, né? A gente pensa logo nos campos de experiência. Por quê? Porque foi o que mudou no nosso perfil de professor que sempre planeja, né? Antes a gente precisava usar linguagem oral e escrita, matemática, natureza e sociedade, música, movimento, não é isso? Então, agora a gente parou de usar essas nomenclaturas, que não são apenas nomenclaturas, né? Então, na verdade, pela primeira vez, como a gente vem conversando, algo é feito exclusivamente para a educação infantil. Ontem, Isabel fez uma pergunta bastante interessante durante o nosso encontro. Ela pediu para explicar as diferenças entre habilidades e objetivos, né? E como eu trouxe para vocês, não há uma diferença, como também as palavras não são sinônimas, né? Objetivos, habilidades, competências, elas não são sinônimas, mas elas são usadas de maneira adequada a cada necessidade relacionada à organização por faixa etária, porque a BNCC, ela é organizada por faixa etária, né? Então, a gente tem a educação infantil, que vai do 0 ao 5, certo? A gente tem o ensino fundamental, que vai, logicamente, dos 6 aos 14, né? E o ensino médio, que vai dos 14, no caso 15, aos 18 anos. Fechando os 18 anos, que é quando a educação básica deixa de ser uma responsabilidade do Estado, né? O menino completou 18 anos, aí agora ele vai buscar outros caminhos, ou a educação profissional, né? Ou o ensino superior. Então, a educação básica, ela pega a infância, a adolescência, né? O comecinho da vida adulta, mas adulto mesmo a gente só é depois dos 18, né? Então, ela é toda organizada a partir da idade, a organização é etária, né? Então, assim, nomenclaturas foram pensadas exclusivamente para a educação infantil.
as pessoas que pensaram a educação infantil, elas não necessariamente são as mesmas pessoas que pensaram sobre o ensino fundamental, anos iniciais, né? Como também não são as mesmas pessoas que pensaram sobre o ensino fundamental, anos finais e o ensino médio, né? Então, o ensino médio tem suas especificidades, né? A gente vai para as áreas do conhecimento no ensino médio e nós encontramos o que nós, no nosso tempo, quando nós estudávamos, até as mais novas aqui, não tiveram em suas matrizes curriculares, né? A contemplação do projeto de vida para o ensino médio, a contemplação dos itinerários de aprendizagem. Então, assim, são privilegiados exatamente os aspectos que precisam ser privilegiados para aquela etapa de ensino, né? Então, ontem, Isabel me fez essa pergunta, e aí eu parei bastante para pensar depois, né? Eu disse assim, gente, é porque a gente tem a preocupação da hora do planejamento. É que tem alguém tentando entrar, ou foi que eu já tinha? Deixa eu ver se consigo. Pronto. Já entrou. Então, assim, é aquela preocupação que a gente tem na hora que vai planejar. O que é que eu vou botar no meu planejamento? Né? E eu quero que o meu menino aprenda dentro dos respectivos campos de experiência, mas a gente não parte dos campos de experiência, né? Os campos de experiência, eles são organizados a partir de eixos e a partir de direitos, né? Então, todo esse mesclado de conhecimento que foi organizado para nos ajudar na educação infantil, teve pessoas especialistas, né, da área, pessoas que pensaram a primeira infância. Foram essas pessoas que deram as nomenclaturas. Claro, né, que depois vai ter o conselho pleno, que vai organizar, que vai tentar dar um caráter semelhante, né, a toda a redação do texto, mas as especificidades de cada etapa são pensadas para cada etapa. Pela primeira vez, né, a gente observa que a organização tenta atender as necessidades de acordo com a idade daquelas pessoas que estudam na educação infantil em especial e no ensino médio, nos dois extremos, né? Se a gente pegar a base nacional atualizada, que a gente chama de nova BNCC, e comparar com a antiga BNCC, a gente vai observar que o ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, não sofreu muitas mudanças. Ele passou por uma organização, né? Ele ficou melhorado. Mas a educação infantil e o ensino médio passou por mudanças bem agressivas, né? No sentido de ter mudado muito, mas que trouxe grandes benefícios para essas duas etapas que estão nos extremos da BNCC, que hoje não é só uma diretriz, mas que é lei, se faz cumprir em todo o território nacional, certo? Então, quando a gente chega nos campos, os campos são a coisa mais importante da educação infantil. Não tem o que é mais importante, né? Os campos, eles são organizados a partir de eixos estruturantes e de direitos de aprendizagem, certo? E a partir de então se elabora os objetivos de aprendizagem dentro de cada campo. Cada campo tem as suas especificidades, né? Cada campo traz o que cada criança vai conseguir desenvolver, ampliar, né? Ali dentro, tá bom? Então, assim, a gente só se preocupou com os campos como se fosse o mais importante, né? Não é porque eu estou dizendo que os campos de experiência são os mais importantes. Eu estou dizendo que nós nos apropriamos das nomenclaturas desses campos, porque nós precisávamos nos utilizar agora dessas nomenclaturas para colocar nos nossos planejamentos e tentar trabalhar os objetivos de aprendizagem.
Mas o que a gente precisa entender é que antes de qualquer coisa, a gente tem que procurar se apropriar, né, entre as dicas que contem no finalzinho, né, aprender, se colocar para aprender sempre, porque não é tão simples a gente colocar no nosso planejamento os direitos de aprendizagem como algo prioritário. Então, de nada vale a gente utilizar os 5 campos de experiência apenas como tirar o rótulo daqui e colocar aqui, certo? Então, assim, temos os 5 campos de experiência, que já são a organização, né? Que seria por área, digamos. E por quê? Olha, uma comparação que a gente deve fazer bem interessante, ó. Do mesmo jeito que no ensino fundamental, a gente não está mais organizado, a organização curricular não vem mais por objetivos, mas por habilidades, e na educação infantil vem por objetivos de aprendizagem, a gente também pode fazer essa analogia, ó. Do mesmo jeito que antes a gente usava a área do conhecimento, né? Linguagem oral e escrita, matemática, natureza e sociedade, música, movimento, agora a gente usa campos de experiência. E lá no ensino fundamental, a gente usa as áreas do conhecimento. Então, uma coisa não uma das outras, certo? A área do conhecimento não é o avesso do campo de experiência, mas também não é totalmente sinônimo. Apenas campo de experiência é mais adequado para a etapa da educação infantil e a área do conhecimento é mais adequado para o ensino fundamental e médio, ok? Apenas objetivos de aprendizagem é mais adequado para a educação infantil e habilidades mais adequado para o ensino fundamental e médio, ok? Então, vamos lá. Qual o papel das brincadeiras no desenvolvimento infantil? Agora que já tem mais gente, vamos dar uma mexida aí nesse chat, gente? Dar uma animada? Quem topa? Ó, teve mais respostinha aqui, de forma criativa. Boa noite, Matilde chegando. Isso, socialização, muito bem, Geilda. Então, qual o papel das brincadeiras no desenvolvimento infantil? Qual é o papel? Sendo brincadeiras um eixo estruturante da educação infantil, qual o papel, né? Vamos lá, gente? Geilda trouxe socialização, pelo menos mais 3 pessoas para dar uma movimentada e eu não falar sozinha. Aprender brincando, tudo bem, Verônica. Mas ninguém vai me dar uma palavrinha? Cadê? Isso, a exploração e a interação, né? Pronto, então aqui, ó. Brincando de forma lúdica, Isabel. Então, aqui, vamos discutir agora um pouquinho. Brincando de forma lúdica, explorando o espaço. Matilde, o papel das brincadeiras é desenvolver habilidades psicomotoras das crianças. Ok, Matilde. Então, aqui, ó. Ó, começou a chover, participação. Interação e desenvolvimento da aprendizagem, experiências emocionais. Durante as brincadeiras, né, as emoções, elas são bastante misturadas dentro das crianças, né? Experiências emocionais, tem mais alguém? Então, a gente passa para o próximo slide. E aí, a gente tem a brincadeira. Povoa o imaginário infantil, enriquecendo o universo, as vivências, as experiências das crianças, pois pela brincadeira apropria-se da sua imagem, espaço e meio social, interagindo consigo e com a comunidade, com os seus pares, né?
E aí a gente adentra agora ao nosso campo de experiência de hoje. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Um dos campos mais lindos também, né? Os 5 campos são lindos, né, gente? Mas, assim, tem uns que a gente parece que tem mais um chameguinho. Então, escuta, fala, pensamento e imaginação. O que é que ela promove? O que é que esse campo de experiência promove? Promove situações de fala, de escuta, em que as crianças participam da cultura oral, contação de história, descrições, conversas. Dá para a gente traçar um paralelo com esse campo de experiência com qual das antigas áreas do conhecimento que a gente trabalhava até 2019? Quem abre o microfone e diz rapidinho? A gente pode traçar o paralelo com qual área do conhecimento que a gente trabalhava antigamente? Linguagem oral e escrita, matemática, natureza e sociedade, música, movimento. Com Linguagem qual? oral e escrita. Linguagem oral e escrita, né? Mas a gente vai observar porque o campo de experiência ele é mais amplo, né? Quando os referenciais curriculares eles eram ricos, né? Muito a gente conseguiu fazer com aquele documento, mas a gente percebia que os referenciais eram como se fossem, né? Tirou dali dos parâmetros curriculares e colocou para cá, adequou. Não foi uma coisa que foi parida para, né? Aí vamos ver por que é mais rico pensar numa perspectiva de campo, né? Então, promove situações de fala. Como é que na minha aula, hoje, dentro desse modelo de aulas online, ouve? Ela só está ouvindo normas? Ela está ouvindo apenas diretrizes? É assim, ó, que tem que ir? É um texto instrucional a minha aula? Ou eu permito que a minha criança fale, que ela tenha um momento de falar, de se expressar, e de que forma eu tenho valorizado essa fala da minha criança? Quais são as minhas falas de retorno para que ela também amplie o seu poder de escuta reflexivo, né? Então, as crianças participam da cultura oral. É o movimento da língua oral, nesse primeiro aspecto do campo escuta, fala, pensamento e imaginação, né? Então, como atividades que podem ajudar a promover essas situações, a gente tem contação de histórias, descrições, conversas, tudo isso permeado por um universo, né, do inusitado. As crianças gostam muito do que elas não estão esperando na aula, né? A gente tem, principalmente na educação infantil, se a gente tem como direito de aprendizagem, né, que a criança explore, que a criança conviva, que a criança brinque. Então, a gente tem que entender que a nossa aula, todo dia, a gente tem que ter na nossa aula aquele momento que a nossa criança espera. Mas não aquele momento que é igual todo dia, mas trazido pelo inusitado. E como é que a gente pode estar promovendo esse inusitado dentro desse campo de experiência? O campo escuta, fala, pensamento e imaginação também envolve a imersão na cultura escrita. As primeiras experiências com a língua escrita, as primeiras hipóteses de escrita a partir de letras sem relação sonora, né? Posteriormente, no G4, G5, crianças de 4, 5 anos,
Elas começam a relacionar os sons das letras, e essas possibilidades, né, elas devem ocorrer dentro desse campo. Naturalmente, elas ocorrem dentro desse campo, partindo do que as crianças conhecem e suas curiosidades. Ficou o meu azulzinho, o meu pretinho aqui sem azul. E oferecendo contato com livros e gêneros literários para intencionalmente desenvolver o gosto pela leitura e introduzir a compreensão da escrita como representatividade gráfica. A relação fonema-grafema, né? Que é o que a gente mais trabalha nos aspectos de linguística, nos primeiros momentos de levantamento de hipótese, relação entre leitura e escrita, embora sejam áreas específicas, né? Mas a gente sabe que elas acontecem simultaneamente. Poucas crianças desenvolvem-se muito mais na escrita do que na leitura, ou muito mais na leitura do que na escrita, né? Há o quê? Disparidades, mas elas não acontecem de forma escancarada. Por quê? Porque a leitura e a escrita são processos diferentes, processos cerebrais diferentes, né? Mas que se relacionam. E todos esses aspectos, eles são trabalhados, eles são, na verdade, oportunizados dentro do campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. E aí a gente vem para um momento bem descontraído, que a gente chama assim, se eu conto, você conta? Aí eu vou pedir para vocês ligarem os microfones, as câmeras um pouquinho, tá bom? Para a gente interagir um pouquinho antes de ir para a atividade. Esse daqui que tá bem no meio. Cadê quem pode? Quem pode? Se eu conto, você conta, Alessandra? Desculpa, boa noite, não liguei. Se eu conto, você conta? Conto, um conto. E você, Proana? Se eu conto, você conta? Conto. E a Edenilda? Cadê a Edenilda? Se eu conto, você conta, Edenilda? Conto. Uau! E a Flávia? Cadê a Flávia? Sim. Muito bem. E a Geilda? Você conta, Geilda? Eu conto, sim. E a Matilde? Se eu conto, você conta, Matilde? Conto, na hora. Cadê? E a Isabel? Se eu conto, você conta, Isabel? Tá sem áudio, já vi. Beleza. E a Leônia? Se eu conto, você conta, Leão? Cadê você, Leão? Lógico, né? Cadê? Não, né? A Maria Odete. Se conta, Odete. Conto sim. A Samara. Cadê a Samara? Você conta, Samara? Conto. E a Tamires conta? Conto também. E a Verônica? Sim, vou confiar em você, né? Então, aqui você filme. Esse momento é o momento mais longo da noite, esse momento dinâmico, para não ficar cansado. Então, vai ser assim, bem gostoso. Vocês não vão ficar me ouvindo
conto assim, não, tá bom? Lembram que eu passei lá no grupo e pedi para vocês separarem materiais, né? Como canetinhas, giz de cera, o que vocês tiverem em casa. Aí, se tiverem um caderno de desenho, bem, se não se tiverem folhas de ofício, bem, porque a gente vai precisar de mais folhas também, tá bom? E aí, o primeiro momento é, gente, ó, quem conta, reconta, faz de conta. E aí, assim, eu queria deixar para vocês escolherem o conto, mas como eu ia conseguir programar o que eu já programei para vocês daqui a pouco, né, em tempo recorde, eu tive que escolher. E eu escolhi o conto Cachinhos de Ouro, tá bom? Gostaram do conto? Gostaram? Sim. Sim. Então, assim, ó, vocês vão pegar na primeira folha, né? Vão escrever o nome da história Cachinhos de Ouro e cada um vai fazer a sua ilustração da história Cachinhos de Ouro, tá certo? Essa é a primeira parte. Essa parte vai ficar separadinho, que daqui a pouco a gente vai começar com um processo diferente, certo? Então, vamos colocar o nome. Mas se fosse o aluninho de bebezinho, quem ia colocar o nome era a pró, ia ser escriba, ou a família nesse processo, né? Mas ele ia fazer a sua expressão do que ele sabe da história de Cachinhos de Ouro. Tá certo? Mãos à obra. Ok. Quem for terminando. Gente, 3 minutos para essa primeira parte, combinado? Ei. Tá bom? Quem for terminando, coloca a foto lá no grupo, tá certo? Para eu repetir, repito. Vai, ó, pegar a primeira folha, Alessandra, e a partir da lembrança, esse tipo de produção, ele é chamado, né, de produção por lembrança, a reprodução. O que você lembra da história, Cachinhos de Ouro, aí você vai ilustrar numa única folha, certo? O que é que você lembra da história Cachinhos de Ouro? Aí você ilustra e você mesmo coloca o nome da história. A história de Cachinhos de Ouro, isso. Aí você mesmo vai colocar o nome, né? Mas se a criança estivesse lá nos seus levantamentos de hipótese, elas iam colocar a partir do que elas levantassem a hipótese, né? E depois a gente ia dar a referência da palavra escrita para ela comparar. Tá bom? Então, mãos à obra. Vou dar, a partir de agora, os 3 minutinhos, tá bom?
Pronto? Mais um minutinho? Ok. Pelo que perguntou. Deixa eu ver. Fui eu. Ô, Lu, a atividade agora é pensar na história Caixinhos de Ouro. Do que você sabe da história Caixinhos de Ouro, você vai colocar o título e vai desenhar, certo? Aí eu dei 3 minutinhos para isso. Mas como você é artista, você faz. Sempre tá. Vou dar mais 2 minutinhos, que é o tempo que vocês vão fotografando e jogando lá no grupo, é o tempo que Lu tá fazendo dela, tá bom? Pra gente adiantar. Combinado? Pensar no título da história e fazer um desenho? Você vai pensar na história como um todo. O que é que a história lhe diz? Mergulhando na história que você conhece da Caixinhos Dourado, né? Da Caixinhos de Ouro. O que é que você sabe dessa história? E você vai mergulhar, né, na sua imaginação para poder fazer essa capa. Certo. O nome da história que a gente discutiu, que no caso das crianças, né, elas precisam de um escriba, ok? Certo, ok. Já começou a chegar desenhinhos por aqui, viu?
Mônica, tá me ouvindo? Na hora que você estava falando, a minha internet aqui caiu. Na verdade, aqui estava entrando muito, uma hora, fica oscilando o tempo todo. E eu só ouvi a parte da história, né, que eu tenho que fazer, que tenho que construir uma história, é isso, de Caixinha Dourado? Que eu fiquei aguardando aí Não, mesmo você assim. vai, não, gente, você vai só fazer um desenho simbólico. Você vai simbolizar o que você sabe de Caixinhos de Ouro, o que você lembra, do que você conhece sobre essa história. Você vai simbolizar em uma única folha, a partir de desenho. Ah, Boa entendi. noite, Josimeire. Oi, Josimeire, boa noite. Boa noite, Pró. Estava numa reunião da escola. Eu percebi que vocês tinham me abandonado hoje. Sítio do Quinto, Terminou. que marca presença. Fiquei sem as menininhas todas. A chefe ontem já tinha dito que hoje ia participar. Me disse bem tarde, que ia se organizar para participar hoje. Tomara que elas entrem. A gente ainda tem umas partezinhas bem legais, viu? As Uhum. meninas estão numa parte que é para pensar na história Caixinhos de Ouro e Uhum. em uma única folha fazer um desenho que represente o que você sabe sobre essa história de Caixinhos de Ouro. Os desenhos que você vai lembrar, cenário, personagem, colocar o nome em uma única folha, Certo. certo? Ok. Aí elas já estão concluindo, mas aí você vai fazendo com o tempo que elas estão postando, viu?
Pronto, meninas? Não, Não. tem que caprichar no desenho, né? Boa noite, Ana Paula. Boa Boa noite. Seja noite. bem-vinda. Estamos juntas. Bem-vinda. Acabamos Já de sair soube de que uma você reunião da escola. Só podemos entrar agora. estava dizendo, me abandonaram, mas ainda dá tempo para participar de uma Mas parte tá bem por legal, isso que a gente viu? entrou. Vamos lá, vamos seguir. Graças a Deus. Sejam bem-vindas, viu? Obrigada. Tô na reunião. Ah, minha amiga, ela para 9 horas. Hum. Aceita carinho, né? Como é a Alessandra? É a Alessandra que falou?
Falei com minha sobrinha que tá aqui. Aí ela fala, disse, aceita carinho. Que ela tá aqui falando de meu sobrinho que descobriu que tem um pouco de autismo, né? Aí, aí tava conversando. Vamos? Gente, deixa a criatividade para daqui a pouco. Vai ter muita coisa legal para a gente fazer ainda. Mas não querem deixar, não. Querem fazer tudo bonito desde agora, né? Tô vendo. Ó, Geilda voltou bem agora.
Mônica, Mônica, tinha que colocar o nome em caixinhos de ouro, é? Eu botei caixinhos do... Se você quiser colocar o nome, pode. Não estou ouvindo. Pode, sem problema Ah. nesse sentido. Hã? Pode sim, Pro. Ah, tá bom. Pode ser caixinhos dourados, sem problema. Tá bom. Leidiane. Seja bem-vinda, Leidiane. Só esperando as meninas concluírem para a gente passar para o próximo etapa, viu? Vou chamar pelo nome para a gente adiantar. Ó. Alessandra, ok? Assim, ó. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha no grupo, né? Vou dar uma olhadinha no grupo. Para ver se é mais rápido. Olha, o grupo já participou. Alessandra, Isabel, Ana Maria, Samara. Isabel brigou comigo, disse que eu coloco vocês em embaraço. Verônica concordou com ela, mas a Verônica já mandou dela. Leone. Geilda, Tamilis, Edenilda, Tivaneide disse, minha equipe hoje não participou porque estávamos na reunião do conselho da escola, que se estendeu mais do que pensávamos. Veremos os vídeos depois. Só que a Tivaneide não sabe que algumas das menininhas dela fugiram e já estão aqui com a gente, né? Matilde e Flávia já participaram, não foi? Flávia botou, gente, até um belinho de fita. Quem aguenta, hein? Vamos lá? Lu! Não é o desenho para concorrer ao Oscar, não, Lu. Tá bom já. Maria Odete colocou agora. Eu tô achando que, do jeito que vocês estão aí, o próximo passo vocês vão para meia-noite hoje. Tô achando. Mas são vocês, né? Não sou eu. Posso... Meu Deus, será que será desenhar novamente? Vai ser todos de desenhar, mas eu garanto que vai ter uns negócios. Desenhar nunca foi o meu forte. Então, se for desenhar, Mônica, também tá difícil para participar. Ana Maria e a Eu não sei desenhar, Mônica, eu não sei. Mas os meus alunos pequenininhos que desenham lindos. Pois é. Aí, assim, vocês estão tendo a oportunidade de desenhar, não é para concorrer ao Oscar, é para expressar-se.
Vamos lá? Todos vocês têm acesso ao WhatsApp aí, não tem? Todo mundo consegue acessar o WhatsApp, né? Porque a próxima atividade vocês vão ter que ir lá toda hora. Toda hora eu vou botar uma coisinha e vocês vão lá e vão para o papel, tá bom? Ok. Combinado? Ok. Pronto? Quem falta colocar? A Lu botou agora. Salu, viu? Quem foi mais que colocou aqui? Foi Josimene, foi? Da Colina Colorado. E é cheira. Nem sabe que você já colocou. Então, vamos lá, gente, ó. Eu vou colocar no grupo alguns áudios. Só que esses áudios, eles são, assim, bem segmentados. A gente vê, assim, gradativamente vai produzir, tá bom? Então, eu vou colocar lá no grupo agora o primeiro áudio, tá bom? Vou marcar que é o primeiro para a gente não se perder depois. Lá, vou soltar o primeiro agora, viu? Aí vocês desligam os microfones, escutam o primeiro áudio e vão fazer a ilustração desse primeiro áudio, tá certo? Agora, pelo amor de Deus, não é para concorrer ao Oscar, não. Se vocês quiserem colorir depois, caprichar, e vocês fazem que vão, né? Depois, né, já tá meia-noite mesmo hoje. Tá bom? Então, vamos lá. Boa sorte. Escutem o primeiro e façam o primeiro desenho desse primeiro áudio, tá bom? Coisinha rápida. Eu vou dar para essa atividade, olha, o áudio tem 24 segundos. Então, eu vou dar 3 minutos, já contando com esses 24 segundos. Valendo! É para ilustrar, Mônica, o áudio que é para ouvir? O seu microfone
Tá sem áudio, tá fechado. Desculpem, desculpem. É para ilustrar esse áudio. Coisinha rápida, viu, gente? Coisinha rápida. Primeiro áudio diz o quê? Tchan. 3 minutinhos, que eu já vou postar o outro. Mônica, eu não ouvi nada. Seu áudio estava fechado. Foi. Mas agora me ouve? Sim, sim. Pronto, então. Do primeiro áudio, você vai fazer a sua ilustração. Coisinha rápida. Sem a pintura. Só vai ilustrar rapidinho. Depois vocês pintam e postam lá no grupo, tá bom? Eu não ouvi nada. Seu áudio estava fechado. Mas agora tá ouvindo? Não. Alessandra? Não estou ouvindo nada, só sua voz. Áudio nenhum ouvi. Eu tô ouvindo. Então, mas todo mundo tá ouvindo, não tá, gente? Mas o áudio é no grupo do WhatsApp. Ela tá procurando. Ah, o áudio tá do grupo? É? Mas alguém não ouviu? Tava baixinho aí, né? Ela deveria estar esperando o áudio aqui. E o áudio tá no grupo do WhatsApp. Não, Pro, é lá no grupo, viu? Porque por aqui a gente podia correr o risco de não ficar legal no direito. Aí eu fiz áudios, tá bom? Lá já tem 2, na verdade. Entendi. Ok. Vou postar o terceiro, viu? Aí, por enquanto, vocês não postam nada. Não postam nada lá, para não misturar. Deixar os áudios na sequência. Já coloquei o terceiro áudio lá.
Pronto. Olha, quem concluiu, diz no grupo, ou então coloca aqui no chat rapidinho. Porque eu sei que vocês estão querendo caprichar, eu acho massa. Mas vocês vão brigar comigo quando eu passar do tempo, né? Vamos lá, então. Vou chamar aqui vou fazer uma chamadinha, viu? É para postar agora, Mônica? Se vocês quiserem deixar para postar quando a gente terminar, não tem problema, porque a gente vai fazer a reflexão para eu passar para os objetivos de aprendizagem. A gente fecha à noite e aí depois vocês postam para não ficar cansativo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui a chamadinha. Ó, Alessandra, ok? Ana Maria, ok? Ok. Alessandra, Só ok? rabisco. Sim. Edenildo, ok? Flávia, ok? Ok. Edenildo, ok, né? Já botou ali no chat que eu vi. Matilde, ok? Matilde? Isabel, ok? Isabel, ok? Acho que ela tá com problema no áudio, né? Deve mandar ali no chat. Josimeire, ok? Ok. Leone, ok? Ok. Leone, ok? Lu, ok? Isabel colocou ok. Maria Odete, ok? Maria Odete, ok? Samara, ok? Ok. E Verônica, ok? Pronto. Então, agora a gente vai fazer uma reflexão, né? Essa atividade, se eu conto, você conta, ela é possível no nosso cotidiano, né? Porque às vezes a gente fica pensando como a gente desenvolver nas nossas crianças, né? Os objetivos de aprendizagem dentro desse momento remoto. Provavelmente se volta aí para um híbrido, né? Mas vamos falar com o que temos hoje, que é o remoto. E observem, depois que vocês ouviram a narrativa da história através dos áudios, vocês ampliaram a imaginação, o poder de imaginação, perceberam outros elementos na história? Sim, não. Sim, ó. Perceberam outros elementos da história? Vocês acham que a gente tem esse poder de conseguir ajudar as nossas crianças a ampliarem a imaginação? Ó, escuta, fala, pensamento e imaginação, né? Então, assim, tantas outras coisas a gente poderia trabalhar. A gente poderia ler o livro com as crianças. Claro que todos esses áudios, né, não poderiam ser passados em um único dia de aula. Mas em uma semana a gente conseguiria fechar uma história dessa com as crianças, trabalhando a matriz curricular bem pensada. Se a gente conseguir parar para organizar, a gente vai, né, organizar colocando o campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação com a carga horária um pouquinho maior, né? Por conta das relações com a nossa língua, que precisa a gente se apropriar, e é o campo que dá mais possibilidade, né? Então, assim, a gente tem condição de colocar a criança para fazer vários
levantamentos de hipóteses a partir da escrita, e a construção oral, ela permeia também o universo da imaginação, né? O tempo que a criança está falando, se você conseguir possibilitar a criança, né, uma condição de imaginar, de pensar, de se colocar, né, para além de só ouvir uma história, né? Porque os contos clássicos, eles trazem uma linguagem bem simples, bem rápida, principalmente esses folhetinhos que eles têm acesso, né? Que eles não têm acesso ao conto clássico original e nem poderiam. Então, eles pegam o quê? As adaptações. E, geralmente, o que vem para a mão das crianças são adaptações muito pobres, né? Elas não levam a criança, não dão à criança a condição de explorar, a condição de se relacionar com aquele conteúdo literário rico, né? Elas não dão a condição à criança de se posicionar acrescentando elementos à história, ok? Então, assim, depois vocês vão postar lá no grupo, né? E a gente vai estar organizando esse material bem legal e vocês vão refletir as diferenças de como vocês fizeram o primeiro desenho. Não é o que o desenho ficou, mas a sua condição. Olha, você é adulto. Imagine uma criança, quando ela é possibilitada, né, a crescer dentro do universo de cada campo de experiência. Eu, adulto, né, penso na história de Castinhos de Ouro e ilustro. Eu, adulto, tenho a oportunidade de ouvir uma versão de Castinhos de Ouro que traga alguns elementos, gente. E a gente não gasta nada para isso, né? A gente não gasta nada. Hoje a gente faz no WhatsApp, eu fiz no WhatsApp esses áudios. E a gente coloca lá um recursozinho de chuva, coloca lá um abrir da porta, né? Com barulhinho, que Deus livre das portas da gente abrir daquele jeito, mas a gente precisa de alguns efeitos, né? Que façam a imaginação. Quando vem o barulho da porta, a criança consegue imaginar aquela porta abrindo, e uma porta de madeira, uma casinha, né, no meio da floresta. Então, ela é bem rústica, né? Então, todos esses movimentos, eles são movimentos que ajudam a criança a organizar o seu pensamento e compreender o contexto. A criança não pode pensar que uma casinha no meio da floresta vai ter uma porta leve, como a de um apartamento no centro da cidade. Ela vai ter uma porta bem rústica, porque é uma casa de urso no meio da floresta, né? Com todos esses elementozinhos. Então, esse momento foi um momento apenas para a gente pensar na quantidade de possibilidades que a gente tem, né? Para interferir e para mediar o processo das aprendizagens na infância, tá bom? E aí a gente vai aqui rapidamente para os objetivos de aprendizagem, né? Que a gente vê aqui, ó, todos os objetivos começam, né, com os verbos no imperativo. E olha como são lindos os verbos, né? Reconhecer, demonstrar, comunicar-se, reconhecer e conhecer. Ó, para bebês, dentro do campo, escuta, fala, pensamento e imaginação. Reconhecer quando é chamado pelo nome, reconhecer os nomes das pessoas com quem convive, demonstrar interesse ao ouvir a leitura do poema, a apresentação de música e a ouvir histórias lidas ou contadas. Antigamente, eu lembro quando minha filha mais velha era pequena, eu comprava fitas cassetes, livros que acompanhavam fitas cassete, né? Ela ficava na escuta daquelas histórias, e elas traziam elementos tão interessantes que até hoje ela lembra de alguns musicais pertencentes a essas histórias, já com 28 anos, né? Então, para vocês entenderem o quanto a gente se utilizar, né, dos recursos que podem oportunizar a criança nesse ambiente, né, da imaginação, da escuta, da fala, reconhecer elementos da ilustração, das ilustrações, histórias, apontando-as, e imitar as variações de entonação, gestos realizados pelos adultos ao ler histórias e a cantar. Conhecer e manipular materiais impressos, audiovisuais, em diferentes portadores.
As crianças bem pequenas, dialogar, demonstrar, relatar. Ó, como já cresce um pouquinho, né? Então, dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. Demonstrar interesse ao ouvir histórias, diferenciando escrita de ilustração e seguindo com a ajuda de adulto leitor a direção da leitura. Relatar experiências, fatos, histórias, filmes e peças e criar e contar histórias oralmente com base em imagens e temas sugeridos. E, por fim, crianças bem pequenas. Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências por linguagem oral, escrita e de fatos, desenhos e outras formas de expressão. Escolher, folhear livro, procurando orientar-se por temas e ilustrações, tentando identificar palavras conhecidas, isso aqui já para crianças do G5, né? Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente suas encenações. Se isso não é possível coletivamente hoje, é possível sozinho, né? Qualquer criança conseguiria, uma menininha, interpretar Caixinhos Dourados, ou o Ursinho, ou o Filhinho Ursinho, né? Dentro dessa história que a gente contou hoje. Produzir suas próprias histórias orais e escrita espontânea. Para crianças do G5 que estão levantando hipótese, né? Ela já escreve, os menininhos, vi as escritas de alguns aluninhos nossos, né? Do primeiro aninho, que eram G5 ano passado, escrevendo bem, né? O Davi Miguel, meu sobrinho, que é da escola do Sítio do Quinto, lendo, escrevendo, no dia do meu aniversário, ele mandou mensagens. Oi, tia, hoje é o seu aniversário. Claro que é aniversário sem o R, né? Mas, assim, o texto todo compreensível, gente. Então, assim, foi alfabetizado no sistema remoto, né? Produzir suas próprias histórias orais escritas, espontâneas em situações com função social significativa, né? Então, ou tem significado ou não faz sentido nenhum para a vida da criança, tá bom? Aí eu vou postar um áudio, gente, que ele não é da história. É só para a gente finalizar a nossa noite, tá bom? Certo? Vou colocar lá no grupo, que vocês vão... Aliás, eu vou fazer diferente. Deixa eu sair daqui para vocês não terem que ir lá e não ficar microfonia. Vou colocar no nosso último slide. Bem, depois dessa chuvarada de conhecimento, nós vamos abrir a porta do quarto. Olhar para a nossa cama e descansar. Boa noite a todos vocês e até amanhã. Vou postar lá para vocês verem, tá bom? E que vocês não tenham que abrir uma porta rústica dessa, né? Então, obrigada pela participação de hoje. Vocês podem colocar gradativamente esse material lá no grupo, tá bom? Não deixe de colocar o nome de vocês. E não deixem também de descansar, né? Abrir a portinha e descansar, tá bom? Um beijo no coração. E amanhã, tomara que estejamos todos aqueles do primeiro dia para a gente finalizar esse curso, viu? Eu vou ficar um pouquinho com saudade, né? Claro, a gente quer descansar, mas a gente acaba se apegando, né? Então, um beijo. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite, tchau. Tchau, boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.